on again. But how can anyone know what you ought to be? 11 horas 7 minutinhos, ao som da Carly Simon, voz inconfundível, né? A gente vem começando o programa Tá na Pauta de hoje, com o oferecimento de Ótica Martinato, você conhece, você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Hoje nós estamos aqui na quinta-feira, no Tá na Pauta, no Clube da Lolozinha. Eu e Cris. Oi, Cris, bom dia. Bom dia, Beverly, bom dia a todos os ouvintes. Eu que tinha faltado, né, na outra semana, no feriado. Vim compensar, né? É. Aí a gente tá revezando, hein, Beverly? Eu agradeço muito. A gente sabe que quem atua no varejo, Cris, essa época do ano é a tua safra, né? É isso É a tua aí. colheita, a gente sabe disso. Então a gente liberou a Estelinha, que tá lá na Black Friday trabalhando bastante. Mas agradeço essa disponibilidade também, porque a gente forma um vínculo, né, com a comunidade. É muito bom também. É muito bom, né? E é gostoso estar aqui, a gente gosta desse bate-papo e como ele faz falta quando a gente não vem. Eu fico perdida, Beverly, sinceramente, Sério? parece que não... Mas não tinha alguma coisa para fazer mesmo hoje? Cris, eu vou te pedir, acho que se você desenrola esse fone de ouvido, aí se você for possível, eu vou Tá. tentar rodar o áudio que vai gerar nossa conversação hoje aqui, que é Sim. do Rossandro Klingey. Ele é um psicólogo famoso, durante um tempo ele participou no programa da Fátima Bernardes, enfim, né, já esteve em Caxias do Sul, inclusive, né, em escolas que chamaram ele sobre as questões assim, da psicologia e comportamento. Eu vou tentar rodar daqui um áudio na qual ele fala sobre um tema interessante, ele diferencia aqui um pouco, Cris, autoestima de autoamor. Quando eu vi pela primeira vez esse áudio do vídeo, eu fiquei, mas não é a mesma coisa? Não é. Você pensou que também era a mesma Eu coisa? também pensei, Não porque é. parecia que caminhava muito perto, Não, né? até caminha perto, mas pra mim Totalmente era... diferente. Pra mim era a mesma coisa. É. Falar em autoestima e autoamor, pra mim era a mesma coisa. E não, tem uma diferença e ele vai falar um pouquinho sobre isso. Vou tentar rodar, vamos lá. Vamos ver se vai funcionar, que às vezes eu rodo por aqui não funciona, Cris, mas vamos tentar. Vamos lá. Vamos lá ver se eu consigo. Se roda ou não roda. Não roda? Não vai rodar por aqui. Eu vou rodar do meu celular. Que É assim... pena. Ai, as plataformas e suas dificuldades, né, Cris? Vamos lá, Sim. vamos rodar por aqui então. E aí pelo celular dá um gapzinho também, mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue escutar. Ele falando aqui. Agora. Ou não. Agora O que vai. torna as pessoas felizes são os relacionamentos que elas têm. A intensidade, a intimidade e a profundidade desses relacionamentos. Hoje em dia a gente tem um monte de conhecidos superficiais que, para a gente alimentar essa rede de conhecidos superficiais, a gente desinveste dos conhecidos próximos, desaprofundando relações essenciais. Ou seja, é como se fosse uma árvore que quer ser super frondosa, mas não quer ter raiz profunda, que é quem dá sustentação. E a profundidade dessa raiz são essas relações do olho no olho, de escutar o meu amigo, meu amigo tá ligando para mim agora, sei que ele tá ferrado, acabou de separar, cara, mas eu tenho que fazer um negócio aqui tão importante, mas, cara, eu preciso ver esse cara. Porque um dia fui eu, ou um dia serei eu que preciso dessa escuta. E não tem preço, porque não se trata de... eu tenho grana, eu faço o seguinte, fulano, eu não posso escutar, mas escolhe o melhor terapeuta do Brasil que eu pago pra você. Não é sobre isso. É sobre você, meu amigo, me escutar. E eu não tenho que criar uma solução para você. É só sobre aquele lugar, dizer alguém está escutando a minha dor. E isso não tem preço. As pessoas elas deixaram de fazer isso, porque a gente vive naquilo que Byung-Chul Han vai chamar de a sociedade do cansaço. Todo mundo vai produzir e tal, e meta e tal. E isso vai adoecendo, porque no fundo, muitas dessas conquistas que a gente fez foi para impressionar as pessoas que a gente ama. E a gente esqueceu disso. E hoje a gente quer impressionar um monte de estranhos. E termina que a gente vira um estranho da gente mesmo, né? O que torna as pessoas... Eu achei interessante que ele diz aqui, a gente se torna um estranho pra gente mesmo, né? Bom, tem vários aspectos, Cris, que ele traz, mas ele faz essa diferença aqui entre autoestima e autoamor. Ele fala sobre o que torna as pessoas felizes, são a profundidade, a intensidade das relações. E aí ele fala desse momento que a gente tá vivendo, e eu sei que tu e a Estela trabalham muito com a questão das redes sociais, e o quanto vocês são impactados pessoalmente, né?
ou nos negócios com essa questão, que muitas vezes faz a gente estabelecer relações muito superficiais, muito rasas, né? Porque a internet, ela não permite essa profundidade. Não, Não é um ambiente para isso. não. Só que ao fazer isso e ocupar um tempo grande da vida da gente, basta a gente ir agora. Vai agora. Agora de manhã eu tava brincando com meus colegas, Cris, eu tô viciada. Eu tava falando brincando, mas bem na verdade eu tava falando muito sério. Eu tô viciada em ficar olhando a internet, o negócio que tu começa, Cris. Sim. Eu vou dar uma olhadinha. E Quando tu vê, 1 hora? é. 2 horas? Ficou Aham. mais tempo? E aí te impede de fazer as coisas práticas, sabe? As coisas do É, dia a dia. Por quê? Porque você tá ali é. achando que ali tem uma coisa importante. É divertido, é Uhum, iluminado, é cheio de uhum. estímulo. Você começa a dar risada, você começa a se indignar. Quando você vê, passou muito mais tempo ali do que você, quando entrou, pensou que ia estar. É, Então, você tá, talvez, desinvestindo. Eu achei bacana, nem sei se essa é. palavra existe, né? Desinvestindo. Porque investir é uma coisa, agora desinvestir Aham. é o processo contrário. Sim. É não só não fazer, como se afastar do fazer. É. É louco, né? É louco e é de ambos os lados, né, Bever? Tu vê que é de quem consome e é de quem produz. Porque se a partir do momento que eu dedico muito mais tempo para que eu mostre o meu palco, o meu show para estranhos, que eu nem sei quem são essas pessoas, né? Eu também estou me dedicando mais a pessoas que, de repente, né, não estão conectadas comigo. E ao contrário também, a gente também, quando vai lá para a internet, a gente assiste muita coisa que a gente nem sabe quem são essas pessoas. A gente não sabe nem de quem se trata, né? E nós estamos lá dando audiência e ouvindo também. Então, dos dois lados, é uma verdade. Como isso tem feito, eu achei ótima a palavra desinvestir, porque realmente a gente está vivendo essa sensação de, meu Deus, eu tô sempre devendo. Eu tô Uhum. sempre devendo tempo, eu tô sempre devendo uma tarefa, eu tô sempre devendo. E essa sensação, ela é horrível, porque ela causa as ansiedades que a gente tá vivendo agora nesse tempo, né? Um tempo de ansiedades. E faz a gente refletir. Tu sabe, Beverly, que eu tenho me controlado com relação ao telefone. E a gente trabalha com a internet, é fato, tem que trabalhar, é inevitável. E de que forma que eu tenho conseguido trazer um pouco mais dessa tela para dentro do notebook, sabe? Não ficar ali no celular. Ah, mas qual que é a diferença, Cris? Tem diferença, né? No notebook a gente não carrega, a gente sai, a gente levanta, a gente não carrega junto o telefone, né? Então isso tem me ajudado bastante. Delimitar um tempo, Beverly, é importante. Na nossa família, todo mundo tem um tempo, né? As crianças principalmente, né? Porque eu acredito que o excesso de tela, ele é. As pesquisas já mostram, né? Tem muita dopamina, né, Beverly? Como tu mesmo falou, tem muito estímulo e que a gente vai entender um pouco das consequências. Já estamos entendendo e enfrentando dificuldades das consequências deste excesso de dopamina, né? Não só nos jovens, mas também nós. Né? E nós que somos, vivemos os dois mundos, né? Agora, Cris, só um parênteses nisso que você está Aham. falando. Eu tenho um caso, uma cena, que foi aqui, inclusive, no Brasil, né? Eu sou dorameira de plantão, né? Para quem não sabe o que o termo quer dizer, são pessoas que apreciam um gênero, né, de audiovisual, que é uma novelinha com base em cultura asiática. São vários países. Japoneses, chineses, tailandeses, coreanos, né? Ficou muito famoso o da Coreia do Sul, mas são todos esses países, né? Então, lá eles conseguem expressar, assim como Hollywood fez durante muito tempo com o mundo, produtos que eram tipicamente americanos, né? E vender esse sonho americano para o mundo e nós quem nunca, né? Quem Uhum. nunca? Nós também. Agora, a Coreia a Coreia e esses outros países que eu mencionei, eles vêm também intensificando as Uhum. questões Uhum. culturais, né? E vendendo para o mundo, inclusive com aportes financeiros e etc. E a gente está comprando. Então, no Brasil já tem uma comunidade muito grande, né? Quando a gente começa a perceber que as mídias populares, as mídias de sinal aberto aderem, é porque o negócio já é. Né? Sim. E já temos doramas também no SBT, a Globo anunciou, a Globoplay também, enfim. O que eu quero dizer com tudo isso é que surgiu disso uma situação, uma senhora na faixa entre 50 e 60 anos de idade, ela foi para um fan meeting, que são ambientes, né, em que estes personagens
sejam de qualquer universo, inclusive no Brasil tem fan meeting, né? Uhum. Eles vêm para um show, um espetáculo, e o público que consome aquele produto fica próximo, pode fazer foto, pode conversar, e tem categorias, né? E aí vieram, não me recordo qual foi o grupo que veio de um destes doramas, um desses personagens veio, mentira, um desses atores veio quando estava no auge de um personagem, e uma senhora dessas foi e tentou tocar, agarrar, abraçar este ator, né, coreano. E virou, foi uma polêmica, já faz alguns meses, foi ali no inverno, né? Porque para nós brasileiros que somos um povo quente, Sim, um povo que próximo. toca, que Uhum. gosta de contato, tá tudo bem, mas as culturas são diferentes, né? Então os povos asiáticos, eles não se tocam, não tem essa coisa do é só realmente quem é da família, quem é íntimo, né? E aí teve toda uma comoção de se devia, se não devia, e aí ela foi dizer, não, mas eu amo ele, eu sou apaixonada por aquele artista, né? E como ele não aceitou, como ele se constrangeu, ficou indignadíssima, né? Isso aí a bolha da internet falou muito. O que eu quero dizer com essa historinha que eu tô contando é que a gente acha que viver uma ideia de realidade fantasiosa, porque ela não existe, é coisa de juventude que tá na internet, que se Uhum. influencia pelos seus... Mas não é. Não. Todo mundo que tá na internet demais, que vive aquela bolha, ou seja, desinvestiu das relações de Uhum. verdade para Uhum. investir nas relações que são da fantasia, Uhum. a gente acaba entrando. Então, o que eu quero dizer, não tem idade, não tem faixa etária, não tem condição social, não tem nada. Não tem. É sobre isso, né? É sobre isso, não tem. Eu ouvia uma psicanalista falando, né, sobre o quanto está entediante o que de fato é importante para uma criança e também é importante para um adulto, como, por exemplo, frequentar ambientes como faculdade, escola. Tá muito Uma entediante. atividade esportiva juntos, né? Uma E caminhada, não isso, tem? não tem. As pessoas estão com dificuldade de ir para essas atividades porque o excesso de dopamina, o excesso de tela, o excesso de estímulo é mais interessante. Estão presas num mundo que não é real, né? É isso aí. Então, Exatamente. esse desinvestir é um fato, e eu consigo enxergar isso. E na nossa família, a gente cuida. As crianças têm meia hora de tela. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas se chocam. Nossa, meia hora de tela, cada um tem o seu telefone. E eles, eu tenho um controle ali que eu só deixo meia hora para todos os aplicativos, menos o WhatsApp, que é o que a gente conversa, né? Então, a meia hora lá de YouTube, de redes sociais. O menor não tem redes sociais ainda. E meia hora de jogos também. Então, é tudo. É meia hora cada um? Não, é meia hora. Aí, o mais velho, ele já nem insiste mais. Ele já sabe que é meia hora e ele vai ter que caçar o que fazer. Então, vai ler um livro, vai estudar, vai correr. Ele fica lá no Ju, porque ele é atleta, né? Então, eles vão agora abrir a piscina, eles vão para a piscina. Mas se tivessem o celular disponível, ficaria no celular. Então, certamente não se relacionaria com as outras crianças que estão lá, né? Não teria essa experiência de se conectar. E tem alguns que é livre, que daí eles ficam, às vezes, optam, não, eu vou ficar. Mas como é interessante isso. Então, a gente precisa, sim, Beverly, eu acho que investir nas relações. Muitas pessoas às vezes me perguntam, por que tu não posta mais da tua vida? Porque, sabe, é legal, e eventualmente eu posto alguma coisa, mas é raro. E justamente esse é o motivo, porque se eu estiver toda hora postando sobre a minha família, eu estarei dando atenção para pessoas que nem todas, que eu tenho as visualizações lá, nem todas aquelas pessoas eu conheço. Poucas eu tenho uma relação próxima. Então, eu vou ter que dividir a minha atenção de quando eu tô com a minha família, que é pouco esse tempo, né, para dar atenção para um outro público. Com que objetivo? Então, eu acho que a gente tem que saber quais são os objetivos de cada um. Não, mas o objetivo é, sei lá, me lançar como influencer, eu quero muito isso. Então, tudo tem um preço, né, Beverly? Mas, de fato, eu acho que a gente precisa, sim, olhar para quem está perto de nós
e investir em quem está mais perto, como ele mesmo fala no vídeo. E não há dúvida, né, Cris, porque a gente tá falando aqui de família. Família é algo que é sagrado para nós brasileiros, em especial, né? Eu falo para nós brasileiros porque é do lugar que a gente está falando, né? Eu estava mencionando aqui culturas diferentes. Acho que essa questão da globalização, ela te deu perspectiva de olhar o mundo por uma ótica, assim, que todos nós somos Sim. irmãos, né? Então, sim, eu vou respeitar quem pensa assim, em tal cultura, e assim sucessivamente. É legal. Mas nós temos a nossa cultura. O que eu quero dizer com isso é que, por vezes, a gente valoriza mais uma cultura de fora e que é bonita e que é linda. Eu também gosto, como eu acabei de reconhecer aqui, também acho lindíssimo, né? Sim. Mas a gente se esquece que nós temos as nossas tradições, né? A gente esquece de frequentar uma missa, É, a gente esquece de ir numa programação de Natal na praça, a gente se esquece de isso. fazer uma fotografia no Natal iluminado aqui de Caxias do Sul. Por quê? Porque tá vivendo algo que não é nosso. Então, não tô fazendo apologia a não fazê-lo, porque a gente não tem como viver fora disso, né, Cris? É, Mas é investir também em quem tá próximo, não só a nossa família. Quem tá próximo de ti agora? Quem tá é. próximo de mim agora é a Cris. Aham. Agora, neste exato momento, a relação que eu tenho que investir é na Cris, porque é Isso você aí. que tá aqui, Isso sabe? aí. Na antessala tá o Guto, Aham. sabe? Então a gente vai se esquecendo de que essas pessoas são as relações que a gente vai fazer um investimento. É. Ah, mas eu vou ver a Cris só na quinta-feira da semana que vem. Eu vou ver o Guto, quem sabe, quando ele se formar. Mas quando ele se formar, eu vou ter uma história para contar para ele, talvez ele não Sim. lembre. E quem de Aham. nós nunca, né? É. Alguém mais velho nos diz: ah, tu era tal pequenininho em tal lugar, Aham. te vi, Aham. agora tu tá assim. Porque isso são relações, né, Cris? É, e tu sabe, Beverly, que nesse ponto que tu falaste, né, do quanto a gente tá vivendo um mundo que tá tão distante, a gente passa, parece que tudo que a gente vive é insuficiente. Então, é aquilo que eu digo, a gente tá sempre devendo, né? Então, a gente tem uma decoração linda de Natal, mas se você vai abrir a internet, tem decorações muito melhores. E daí parece que não é nem tão importante nem imponente assim. Exato, a gente vai desvalorizando o que tá do lado, né? Isso, e a gente tem que parar com essas comparações de pessoas, de Ah, emprego. isso é uma coisa que tu trazes muito interessante, Cris, nossa, como a internet inclusive nos entrega isso, por Aham, exemplo, eu acho que tal ator ou atriz nossa, é lindo. Sim, é lindo, é bonito, mas isso faz com que tu olhe para quem tá do teu lado, teu parceiro, tua companheira, teu companheiro agora, que decepção. é, Não, é é, quem tu escolheu para ser a pessoa que tá do teu lado, que vai viver a vida de verdade contigo. E exato. talvez a beleza more nisso, né? Claro que sim, e eu acho que a gente está iludido com a tela, mas de certa forma a tomada de consciência é que essas pessoas têm os seus defeitos e de que tá todo mundo tentando dar o seu melhor, só que lá na rede social a gente só vai colocar o que é esplêndido. E o algoritmo também vai te entregar o que é esplêndido, né? Dentro daquilo que tu te interessa, dos teus interesses. Então a gente tem que ir fazendo esse discernimento, sabe, Beverly? Eu vejo isso como um ponto importante, porque como existia uma frase que fazia muito sentido, que é ninguém tem saudade do que nunca teve. Só que agora tá tudo na palma da mão, né? A gente Uhum. sabe A o gente que eu parece que teve mesmo não tendo, né? mesmo não tendo. Exato. Então, por isso essa sensação, né, de devendo. Então, Uhum. eu vi um vídeo ótimo esses dias que falava sobre como as coisas estão sempre inatingíveis, parece. Ah, tem que tomar mais água. Tá, beleza, eu vou ser um ser humano melhor, eu vou tomar mais água. Aí, mas tu tá tomando água errado, porque agora a moda, a tendência é tomar água com sal. Ah, meu É, Deus. tá, Nem então sabia disso. vou tomar com sal. Tá, não, eu tenho que treinar de manhã, porque é melhor. Tarará, tarará, tarará. Aham. Olha, sim, tem que treinar de manhã, mas tu tá treinando errado, porque o ideal seria tu treinar depois do café da manhã ou antes sabe? Então a gente fica com essa sensação, é muita informação, quando o que a gente precisa buscar o quê? Vai buscar um profissional perto de ti para te ajudar a te orientar, né? Vai buscar um nutricionista, busca as relações próximas para que você possa também entender o teu processo, Sim. né? Porque senão a gente tá sempre com essa sensação e nada funciona igual para todo mundo. E nesse mundo de glamour, essa glamourização da vida cotidiana,
provocada pela questão da internet faz com que a gente ache que as nossas pequenas conquistas não têm valor, né, Cris? É. Você usou o exemplo, vou treinar num horário e não tá bom o suficiente. Vou comer melhor, mas o que eu tô comendo não é o suficiente. Aí você pensa que é o seguinte, bom, o pequeno esforço que eu fiz não vale nada, eu não vou fazer nenhum. Não vou fazer nenhum. Né? Isso aí. E não, muito pelo contrário, teu pequeno esforço tem um valor muito grande, valioso, né? Porque é o que tu consegue fazer naquele momento, é o que tu consegue enxergar naquele momento, é o que tu tem competência naquele momento. Exato. E se a gente fica olhando para isso e achando que sempre a grama do vizinho tá mais verde, a nossa vida fica muito infeliz, né, Beverly? Uhum. E sempre a gente precisa trazer a responsabilidade para nós, né? Por que eu estou ocupando esse espaço? Eu gostaria de ocupar aquele. Tá, mas que espaço, qual que é o teu contexto? O que tu ocupa hoje? De que forma, né, que... Eu sempre costumo dizer, como é que são os teus cortes? Eu faço essa reflexão. Poxa, mas se eu fosse fazer os melhores cortes da minha vida, eu também seria perfeita. Sim, sim. Não é, Beverly? Nossa, que dificuldade para escolher quais seriam. Nossa, vamos... Só os melhores cortes da vida, Os melhores né? momentos do dia, né? É isso aí. Ia ser em 30 segundos, mas tudo bem, né? Ia parecer que é uma vida inteira. Vida perfeita. E certamente alguém ia querer ter a minha vida. Nossa. Mas talvez não aguentaria passar 3 segundos. Aí é que tá, Cris. Eu acho, assim, intuio que já tem gente querendo ter a nossa vida. A minha, a tua, a de outra pessoa. Sim. Já tem gente querendo, porque é isso, quem olha de fora não vê tudo. É isso Seja aí. corte ou não, nunca vê tudo. aham. E isso faz a gente achar que a nossa vida não é boa o suficiente. É só a que tu tem, Cris. E passa rápido. Passa muito rápido. É verdade. São 11h28. Eu vou trazer alguns ouvintes que já começam a participar aqui conosco. A Maria Salete mora no bairro Bela Vista. Ela adora esses programas aqui nesse horário. É a faixa que ela liga. E ela já mandou aqui coraçõezinhos que está acompanhando a gente. Tá bom, deixa eu ver quem mais. A Ana Célia nos lembra que hoje é o dia de ação de graças. Olha aí. Graças pela vida, né? É isso aí. Beijo, Ana. Dia de agradecer e de praticar a generosidade, Dia Mundial de Ação de Graças. É isso aí. Eu acho que ter um dia nos faz lembrar, mas é que nem Dia das Mães, Dia dos Pais, nos faz lembrar. Eu acho bacana, sou super a favor. Mas a gente deveria trazer esses sentimentos, esses pensamentos, esses conceitos para a nossa rotina, sabe? Sim. Ser generoso deveria ser uma condição que te habilita a ser gente, sabe? Sim, sim. Agradecer deveria ser uma coisa que a gente deveria ter como prática diária. Eu sei que muita gente tem, não estou condenando ninguém. Só quero dizer que essas datas são lembretes que nos fazem pensar que a gente pode ter pequenas frações disso todos os dias, né? Claro que sim, todos os dias. Eu estive essa semana, Beverly, num jantar de ação de graças, e aí o palestrante falava sobre isso, né? Sobre o quanto a gente está raso. E o quanto a gente tem coisas para agradecer, só que a gente está esquecendo de agradecer, vivendo essas relações rasas, né? E tu vê que é uma pauta que ela tá latente e as pessoas estão sentindo cada vez mais. Isso aí. Saiu aqui uma divulgação sobre risco meteorológico, ou seja, né, clima adverso para o estado do Rio Grande do Sul e Caxias do Sul, essa região Caxias, Gramado, Canoas, Porto Alegre, enfim, esse trecho que nós estamos aqui, Tramandaí, o litoral também, está com risco laranja, que é o risco alerta. Sim. De alerta. De né? alerta. Então, alerta, depois tem o severo e o extremo. Então, quer dizer, estamos em estado de alerta de novo. O pessoal que sai de casa, deixar janelas fechadas. Sim. É outro aprendizado, né? Vamos aprender a ser generoso e deixar janelas fechadas. Pronto, né? As duas coisas. Importantes. Importante. Cris, eu vou te pedir licença, a gente vai fazer o intervalo rapidinho. Na volta, a gente vai explicar a diferença entre autoestima e autoamor, que é importante também. E quero te perguntar, você é uma pessoa que se considera com autoestima ou com autoamor? Conta pra gente. Sim, tenho autoestima, tenho autoamor, tá? Conta pra gente aqui pelo WhatsApp, 999530616. Vou pedir licença, rapidinho a gente faz o intervalo e na sequência a gente já tá de volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado.
11h31. Babas da Língua, na Festa dos Servidores e das Servidoras. Dia 29 de novembro, a partir das 14 horas, nos pavilhões da Festa da Uva em Caxias do Sul. E mais, Grupo Pura Curtição, Matheus Boff e DJ Zé Antônio. Sorteio de brindes, praça de alimentação e brinquedos para as crianças. Retire seus ingressos no Sindiserve. Produção Morfine. Realização Sindicato dos Servidores de Caxias do Sul, Sindiserve. 25 graus. O Recanto da Compaixão Frei Salvador cuida, com carinho e dedicação, de 125 idosos em situação de vulnerabilidade. Por isso, a sua ajuda é tão importante para garantir alimentação, medicamentos e dignidade para quem tanto precisa. Seja você pessoa física ou empresa, doe agora pelo WhatsApp 54984100101 ou acesse recantodacompaixão.com.br. Sua contribuição vai salvar vidas. Participe da missa em honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. Dia do açougue pra você o Andreassa tem muito mais. E nesta quinta tem Esquenta Black Friday Especial Açougue. Costela Janela peça inteira, R$ 24,90 o quilo. Colchão de fora, R$ 29,97 o quilo. Paleta suína, R$ 14,95 o quilo. Coxa e sobrecoxa de frango com dorso, R$ 6,99 o quilo. E nesta sexta tem Black Friday Leve 3 e pague 2 no Super Andreassa. Quer viajar com economia, conforto e segurança? Então associe-se na Apopex e aproveite nosso convênio com a agência de viagens Mogitour. Associados têm descontos especiais nas excursões para vários destinos dentro e fora do Rio Grande do Sul. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Horas 35 minutos, de volta com o programa Tá na Pauta de hoje. Eu, Beverly Rocha e Cristine Pereira, Young Lover de plantão. E nós estamos aqui junto com o Clube da Luluzinha conversando sobre, refletindo a partir de um áudio que nós extraímos de um vídeo, um corte de uma entrevista do Jossandro Klingey, que é um psicólogo muito famoso aqui no Brasil, quero dizer, já esteve em Caxias do Sul. E ele fala, resumindo, assim, parafraseando ele, que o que nos faz felizes como pessoas são né, as nossas relações humanas, profundidade e intensidade. E que a partir de um comportamento atual, no qual a gente investe na fantasia, a gente desinveste dessas relações físicas, presenciais, pessoais, com quem está aqui do lado da gente. Não só a nossa família, né, Cris? Que eu acho que isso foi uma grande sacada
que a gente acabou dialogando no primeiro bloco, que não é só os teus íntimos. Que com os teus íntimos é no mínimo obrigação, né, Cris? É isso aí. A gente sabe que nem todo mundo cumpre essa obrigação. É isso aí. Mas isso seria uma obrigação. É uma obrigação. Agora, quem tá perto, às vezes não é íntimo, é o teu colega, é o vizinho, é a pessoa que tá no elevador contigo, é a pessoa que tá no consultório contigo, é a pessoa que tá na parada de ônibus, é a pessoa que tá na fila, na frente ou atrás do pão, esperando junto. Essas pessoas, necessariamente, elas são aquelas pessoas que são o teu próximo. Pronto, elas estão ali. Sob o teu olho. E como a gente vê, né, as pessoas muitas vezes ignorando, né? Se ignorando. Eu tenho o hábito, Beverly, aonde eu vou, eu cumprimento todo mundo, mesmo que eu esteja sobrando. Eu sou a ignorada. Acontece muito. Às vezes, acontece muito em caixas de supermercado, né? Tá o empacotador falando com a pessoa que tá no caixa e, tipo, tu é um fantasma ali, né? Eu chego, eu cumprimento e faço a minha presença ser notada. Me notem. Eu Mas não estou me aqui. notem no sentido da arrogância. Não. Eu quero que... Não, é no sentido do... De oi, tudo bem? Eu também tô te vendo. Eu te vejo, isso aí. Eu acho que é bacana isso. E as pessoas às vezes levam um susto, não estão habituadas, né? Tá todo mundo aprendendo, normalizando que tá ok se ignorar. Se eu entrei no elevador aqui, ó, no celular, né? Tá tudo bem, né? Então, não, eu acho que não tá tudo bem. Sim. Né? Eu tinha um colega aqui na rádio, um abraço, não vou dar o nome, eu até dar o nome, mas não é nada que desabone, né? Mas uma vez eu achei até interessante, porque escutando as outras pessoas, Cris, a gente vai também aprendendo a ser gente, né? E aí ele é um rapaz bem jovem, hoje ele não tá mais conosco, ele já saiu da rádio, tá num outro projeto. E ele dizia, eu, Beverly, quando vou pra parada de ônibus, eu já boto fone de ouvido, às vezes eu não tô escutando nada. É só para eu não ter que conversar com pessoas, porque as pessoas, às vezes, elas abusam, né? E aí eu fiquei pensando, sim, ele tem uma certa razão de ser, porque tem uma justa medida, né, Cris, entre você ser gentil, educado, civilizado e ser abusado. Tem gente que fica puxando uma conversa porque não tem com ninguém com quem conversar, e aí quer fazer todas as relações da vida com o próximo. O próximo é só o próximo, então, ele não é teu amigo íntimo, né? Então também não dá pra gente abusar, ficar puxando. A pessoa não tá afim de conversar, mas é um direito também das pessoas, a gente tem que ver o limite, né? Então, eu estava aprendendo que, sim, tem uma questão de que talvez a pessoa não queira, mas isso não anula, e tenho certeza que ele era a pessoa que cumprimenta, porque ele era a pessoa que cumprimentava todo cumprimento, bom dia, boa tarde, ok, tudo bem, tá chovendo, não tá chovendo, e deu. E deu, ok, mas é isso, só que a gente não faz nem isso, né, Cris? Sim, nem isso. Não faz nem isso. Tu sabe que eu vou numa portaria há muito tempo, que eu faço lá minha manutenção de cílios, e eu perguntei o nome da pessoa, porque roda muita gente nas portarias, né? E aquela pessoa em questão ficou um pouco mais. Eu disse, faz um tempo já que eu venho aqui, a cada 15 dias, pelo menos 2 vezes por mês, e eu não sei o teu nome, me fala o teu nome. Daí ela me falou o nome, e a partir daquele momento, eu a chamava pelo nome. E eu achei tão legal que ela deu um jeito de gravar o meu nome também, você acredita? Ai, que bacana. E daí, quando eu chegava, ela dizia, oi, Cris. E aí, olha como a gente vai criando essa egrégora, né, de gentileza. Se estabelecendo uma construção das intimidades. Porque a gente quer ter intimidades com as pessoas, assim, do nada, não, é uma relação que se constrói, seja no foro mais íntimo mesmo, né, do núcleo familiar, ou seja nessas interações que são, às vezes, é isso que você falou, o meu próximo na fila do pão são as mesmas pessoas, por quê? Porque vão no mesmo horário, estão naquele ecossistema próximo, então, às vezes, essas pessoas são as mesmas pessoas de segunda a sexta. E tu não sabe o nome. Exatamente. Né? É isso aí. Eu acho lindo chamar pessoas pelo nome. Adoro. E também gosto quando me chamam, mesmo que não me chamem pelo meu nome certo, né? Porque o meu nome é certo, é difícil. Mas o tentar, sabe? O tentar eu já acho lindo. Ontem me aconteceu eu sou essa pessoa na rua, Cris. Normalmente, quando eu tô caminhando na rua, eu gosto de pessoas. Eu gosto de gente. Então, eu gosto de cumprimentar as pessoas que estão, sabe? Tu vai cruzar com alguém e às vezes tu tá olhando pra pessoa, bom dia, boa tarde, ou só um sorriso. Eu cruzei o olhar com aquela outra pessoa. E eu pratico isso com pessoas mais velhas, Cris, porque quem é mais velho...
entre aspas, é mais, entre aspas, bem entre aspas, costuma ser mais aberto. Sim. Né? Não vê pelo em ovo. É. Eu não acho que tu tá querendo paquerar só Aham, porque tu deu bom aham. dia, boa tarde. Sim. Ou, né? Aham. E eu achei tão engraçado ontem, porque normalmente com as pessoas mais velhas, a recíproca é imediata. Você Aham. sorri, a pessoa te sorri de volta. Tu diz Aham. bom dia, a pessoa diz bom dia de volta. E tu diz, nossa, que quente. A pessoa diz, é mesmo ou não, né? Quem? Aham. Ponto. Aham. E aí eu cruzei com uma senhorinha, ela devia ter, sei lá, uns 80 anos de idade, e ela veio me olhando firme, né? E eu olhando firme pra ela, eu sorri. E ela não me sorriu de volta. Que engraçado. Eu fiquei magoada. Não é comum. Não, eu fiquei magoada. Esses dias aconteceu isso comigo, mas a pessoa retornou o sorriso. E ela me olhou gentil assim, ela disse, mas eu te conheço da onde, querida? Porque foi tão... Sim, às vezes as pessoas pensam que E não aí, conhecem, né? eu disse, não, eu acho que eu não lhe conheço, mas quis lhe cumprimentar. Ah, bom, então tá. É um pouco de civilidade, né? É. Cris, eu quero trazer aqui a diferença entre auto-amor e autoestima, que eu não sabia, quero contribuir também com as pessoas. Autoestima é a avaliação que nós fazemos de nós mesmos com base em nossas competências, em nossas conquistas, e é frequentemente determinada por coisas externas. Ou seja, cheguei num patamar em que hierarquicamente eu tenho isso, financeiramente eu tenho aquilo, intelectualmente eu fui galgando algumas, digamos assim, credenciais, e isso vai dando uma levantada na nossa Na moral. moral. Mas Aham. tem a ver com o que vem de fora, né? Aham. Conquistas que nós fizemos, uma jornada, uma caminhada de fora, né? E o auto-amor, ele tem a ver com o amor próprio, que é diferente. Ele tem a ver com uma aceitação incondicional e um respeito por si próprio, independente das circunstâncias. Nossa, que bonito. Nossa, eu achei tão forte isso, Nossa. porque o psicólogo fez essa diferença, né? Sim. Ele começa falando em auto-amor e não em autoestima. Sim. E a gente fala muito, eu tenho ou não tenho autoestima. Aham. Eu acho que eu nem sei se eu tenho autoestima. Eu até parei para pensar. Não sei, porque eu perguntei para os ouvintes: você tem autoestima? Você se considera uma pessoa com autoestima? Até acho que não sou essa pessoa assim, nossa, a rainha da autoestima. Não fico parando para pensar nessas coisas. Mas amor próprio, sim. 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 É. É aceitar quem você é. É. Sou gordo. Ok. Sou Sim. baixo. Ok. É. Não sei falar tão bem. Ok. Não sou a pessoa, não sou a melhor pessoa do mundo. Ok. Uhum, Mas sou eu, uhum. né? E sem eu, o mundo não seria o mundo como a gente conhece, porque faltaria o eu, né? Olha só, né? Que diferença forte, né, Beverly? Impactante, né? Impactante, Eu, olhando para dentro de mim, também não me considero uma pessoa, nossa, com a autoestima super em dia. E sim, quando a gente consegue enxergar essas duas questões, acho que realmente é auto-amor, né? Porque eu me amo, eu me respeito as minhas decisões, entendo o meu processo, respeito quem eu fui há 10 anos atrás e quem eu sou hoje, e sei que é uma jornada. Mas agora, falando de autoestima, realmente a gente nunca tá satisfeito, né? E aí, na autoestima, meu Deus, a gente tá sempre querendo, né, algo diferente, sempre buscando, né? Nunca tá bom. Nunca tá bom, nunca tá bom. Cris, eu não sei você, eu suponho até que você, pelo que eu te conheço, seja uma pessoa que investe nas relações, né? Mas acho que seria bom a gente retomar aquela ideia de que quando o psicólogo fala em desinvestir das relações próximas da gente, é mais do que não só não investir, né? Porque se eu faço um investimento, é uma coisa. Se eu não faço nenhum investimento, é outra coisa. Agora, se eu desinvisto, significa que eu me distancio, né? Eu Uhum. acredito que tu não seja essa pessoa, tenho certeza que eu também não sou. Uhum. Acredito que a nossa audiência, de uma forma geral, também não é. Uhum. Mas a gente deve conhecer pessoas que desinvestem, né? São pessoas que cada vez vão ficando um pouquinho mais longe. Uhum. Eu conheço, Beverly. E às vezes a gente se questiona do porquê, né? A gente, claro, nunca sabe o que se passa totalmente na vida de uma pessoa e quais são os reais motivos, muitas vezes, né, desse afastamento. Porque o que a gente faz
é um olhar que julga, não tem jeito, né, Beverly? Sim. Mas sim, eu conheço. Mesmo quando a gente não quer julgar, já tá julgando, A gente né? já julga, né? A gente já nasce julgando. Então, eu conheço, sim, e me causa uma certa estranheza. Não entendo, muitas vezes, por quê. Mas respeito. E pessoas próximas, assim. Não tô Sim. falando de mim necessariamente, mas Uhum. tipo de famílias que se dissolveram, né? De situações de não convivência. E aí, por quê, né? Sim. Uma coisa que me faz lembrar, quando uma pessoa está se afogando e a gente está próximo, a gente está vendo, né, o afogamento, os especialistas, os bombeiros, e, enfim, especialistas de resgate dizem que você não deve ir direto, você deve jogar algum objeto, né, uma corda, uma boia, um casaco, e deixar a pessoa que está se afogando pegar para você puxar, né? Então você não vai necessariamente, porque senão às vezes você acaba se afogando junto. E essa lembrança, Cris, me fez lembrar justamente essa questão do desinvestir, porque a gente às vezes está enxergando as pessoas indo, 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 e a gente está vendo cada vez mais distante, mais distante, mais distante. E aí tem uma questão de fraternidade humana, Cris, que hoje a gente tem essa coisa assim, não vou me meter, vou respeitar. E eu entendo o que tu quer dizer. Sim, a gente respeita as decisões das pessoas, é a história do fone, né? Não quer falar, a gente respeita. Mas, por outro lado, a gente não ofereceu sequer uma possibilidade da pessoa repensar. É. Repensar. Será que é isso mesmo? Será que isso é um Uhum. respeito ou é um desinteresse? Porque investir em relações é isso. Enquanto um desinveste, quem investe precisa fazer um esforço maior É. para ter a mesma rentabilidade na história da vida, né? O esforço é maior, o investimento é maior. Então, às vezes, a gente precisaria alçar mão de um objeto, de um instrumento, de uma ferramenta, para chegar próximo e oferecer a possibilidade, que isso que é uma coisa que também eu fiquei me dando conta. Sim. É difícil fazer isso, porque a gente não quer se envolver, É. a gente não quer se meter, a gente não quer passar a barreira do tô sendo intrometido, né? Estou Uhum. indo onde não tenho, né, lugar. O que é Uhum. respeito e o que é também desinteresse? Porque É. acaba que a gente já tem problema demais, né, Cris? É. Eu mesmo penso, nossa, eu já tenho muito problema para me Aham. envolver em problema que não é meu. É, e às vezes a gente assiste, só assiste de Só fora, né? assiste. Mas isso E também não é não. fraterno, É, né? não é, não é. E de fato, assim, a gente vive um tempo difícil, de difícil compreensão de tudo. Então eu realmente, às vezes, eu peso. Ai, eu prefiro Sim. não falar, porque pode ser que eu crie uma situação que eu nem fui convidada. Sim. Né? Então dá um medinho, né? Dá. É, mas com certeza eu acho que o papel do ser humano sempre se a gente tem possibilidades, o nosso papel tem que ser de investir e não desinvestir. E talvez até fica uma reflexão, né? Eu não tenho respostas para isso, mas eu fiquei É. pensativa sobre o quanto às vezes a gente, tá, ok, eu faço a minha parte, que é só o que eu posso fazer, mas tem uma ideia sistêmica embutida de que eu fazendo a minha parte de forma individualista, eu estou fazendo toda a minha parte. E talvez aí more uma chave, talvez a gente precise olhar para o fazer a minha parte, não só de forma individualista, mas pensando no coletivo, né? E aí no coletivo, sim, talvez a gente precise, quem sabe, estender um braço, uma mão, uma manga, uma corda, né? Para poder oferecer às pessoas que estão se afastando cada vez mais, de retomar, de perceber que elas estão. Porque quando um barco está à deriva, nem sempre quando ele fica à deriva, ele não chegou ali de paraquedas, né? É. Teve todo um afastamento primeiro, um soltar corda, depois foi indo, né? Eu não sei, Cris, essa época de final de ano, para mim, ela é uma época que faz a gente repensar. Se a gente puder convidar alguém para uma refeição, né? Essa pessoa não vai, não vou convidar. Essa pessoa nunca vem para as atividades da empresa, ela nunca vem para as atividades. E a gente, às vezes, desiste de convidar porque fulano nunca vem, nunca vai, nunca foi, nunca quer, né? Mas, às vezes, é isso, né? É o não deixar de convidar, é o reiterar o seu desejo de, mesmo que o outro escolha não estar, né? Eu acho que sim. E a gente, quando mostra, pelo menos para mim, Beverly, né, que tá tudo bem, que a gente entende, respeita, mas que eu tô aqui. Eu acho que isso enriquece muito mais a nós do que qualquer outra pessoa, né? Eu gosto de pensar assim. Até ontem eu falava com o Samuel, eu disse, nossa, né, a gente
a gente não tem inimigos. Eu acho que eu não tenho inimigos, pelo menos, né? E a gente vai criando essa rede, né, de apoio. Claro, não tem como a gente fazer tudo por todos, mas é uma rede de apoio, né? Então a gente tá aqui um pelo outro e o que é possível fazer, a gente tá à disposição para fazer. Então, sei lá, de alguma forma eu fico feliz de pensar assim, né? Pode ser que é o meu olhar sobre o mundo. E Sim. pode ser que eu até tenha algumas. Eu usei a palavra inimigos, mas na verdade não é essa palavra. Sim, sim. Mas, tipo, algumas indisposições, Sim. talvez, com Alguém que eu não relação. goste, né? Com relação à minha pessoa. Mas daí eu desconheço, né? Uhum, Mas eu mesma não tenho indisposição com ninguém, né? uhum. Então, isso a gente constrói quando a gente tá num mundo que é cheio de, eu não gosto do fulano. Eu não me dou com o Uhum, Beltrano. Se o uhum, Beltrano chegar aqui, eu saio. Sei uhum. lá o quê, né? Então, E sobremaneira, né? Se você é meu amigo e eu não sou amigo de outra pessoa, tu não pode ser. Eu acho isso assim tão infantil, sabe? Então, Tão então. infantil, porque a E como gente. existe ainda, viu, Uhum, Beverly? Eu vou te falar que também, claro, às vezes a gente, quanto mais aprofunda as relações, mais é sobre aceitar uhum, que ninguém é uhum. perfeito, né? Eu Esse é um conheço fato. nas minhas relações assim pessoais pessoas que têm rixas, sejam ou religiosas ou esportivas, né, de time ou de política. Eu conheço algumas pessoas assim. Eu acho tão engraçado porque por vezes você diz assim, bom, tudo bem, mas apesar disso a gente pode se relacionar, né, enxergar algo bom na outra pessoa e às vezes você é convidado a não dividir a tua amizade, a tua fraternidade porque você tem que escolher. Ou é esse lado ou aquele Ou lado. aquele Gente lado. não, as pessoas não têm lado, a gente é uma fração que hoje É, pensa assim, amanhã pode pensar isso diferente, aí. e isso não afeta a alma das pessoas, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E como as pessoas constroem picuinha com base em Nossa, nada, se nossa, indispõem a troco de nada, sim. carregam dores que, para mim, elas são. Uhum. É improvável que algo que não seja muito grandioso, assim, mas tem que ser muito grande para me afetar, mas muito grande mesmo, né. E hoje Entendo. como a sociedade tá frágil, Sim, é né. aquilo do pelo em ovo, né? Tá É, procurando e se procurar muito vai acabar achando, seja real ou fantasioso, né? Porque é. às vezes não é real, mas é da fantasia. Cris, a gente tá quase fechando o programa. Eu não posso encerrar sem dizer que nós estamos hoje, todos nós imersos num lugar em que a gente precisa formar relações, alimentar, regar as nossas relações. Eu confesso que eu gosto muito da minha casa, né? O melhor horário do dia, por vezes, é voltando para casa. Tudo bem, acho que também é um momento da vida de cada um, né? Uhum. Mas eu me esforço muito e quero, ao dizer que me esforço muito, lembrar as pessoas de também se esforçarem muito dentro do que tu Uhum. pode, para não ficar nessa ideia, porque essa ideia é uma ideia confortável. Em Uhum. casa você não tem que discutir com ninguém, não É. tem que ouvir ninguém, não tem que reagir a ninguém, não tem que se esforçar, porque lá é o teu canto. É. Agora, quando a gente sai e se relaciona com outras pessoas, nossa, aí o mundo todo é uma possibilidade de relações novas, de relações boas e ruins, não tem problema, boas e ruins vão surgir. Mesmo no mercado, Cris, às vezes eu tenho uma filha de 18 anos, às vezes eu posso pedir para ela, vai tu, Aham. É. né? Mas eu tenho feito esse exercício. Não, deixa aí eu, porque Aham. ao fazer essas coisas, estar na rua, estar com pessoas, a gente se força a ser gente. É. E É. a gente precisa aprender a voltar, né, nessa trilha, nesse processo. E você, É. Cris, como é que você tá nisso? Beverly, eu sempre enxerguei as relações como importantes e necessárias. Não é por nada que o ser humano é estudado e que existe comprovações de que nós precisamos, né, nos relacionar com outras pessoas. Isso faz bem, faz parte desse autoamor, desse autocuidado e também da autoestima. Eu acho que com quem a gente se relaciona, essa profundidade que a gente constrói, né, ela é curativa.
Nossa, pedagógica, É curativa, né? curativa. Desde aquele grupo que a gente só joga conversa fora e dá boas risadas, até com aqueles que a gente tem um papo mais sério, mais cabeça. Essas trocas, elas são curativas e elas são valiosas para os seres humanos de forma geral. Mas essa conversa que a gente teve, Beverly, me faz pensar muito nas nossas crianças. De fato, eu tenho 2 e eu acho que é por isso que o meu pensamento, né, sempre recai sobre. E assim como eu, tenho outras mães e famílias que estão educando também. Então, que a gente possa fazer esse olhar e ensinar a essa geração o quão é importante se relacionar. E se nós, que somos educadores, a gente não proporcionar isso a eles, certamente eles terão dificuldades e a gente vai ter uma geração ainda mais pouco investidora nas suas relações. Então, para que a gente possa criar essa ponte, né? E essa continuidade daquilo que é tão importante para o ser humano, que são as relações profundas. Durante o intervalo, vou contar, sou fofoqueira, Cris. Vou contar, durante o intervalo, eu e a Cris estávamos falando aqui sobre situações pessoais e eu percebi que a Cris estava me contando algo que aconteceu no foro íntimo da família dela, que não vem ao caso, e eu senti que ela ficou com vontade de chorar, né? Porque tem coisas que mexem tanto com a gente que a gente às vezes precisa desaguar, né? E eu só queria dizer com essa perspectiva, Cris, que talvez autoamor seja a gente também se colocar num lugar de dizer eu também não tenho respostas. E quando a gente olha para um ser humano, seja ele no grau, né, de intimidade, de amor que a gente tem, a gente colocar esse outro ser humano no mesmo lugar. Eu te enxergo, eu te olho inteiro, e a única coisa que às vezes a gente pode fazer, Cris, no autoamor ou nas relações, é só ficar do lado. É só, não tem outra coisa que a gente possa fazer, né? E talvez seja uma boa coisa pra gente fazer no dia de ação de graças. Estar do lado, agradecer quem está do teu lado, né? Isso aí, maravilhoso. Concordo em gênero, número e grau, Beverly. Cris, queridona, um beijo pra ti, viu? Beijo pra ti também, beijo pra todos os ouvintes e até quinta que vem. Até quinta que vem. Eu vou fechar o programa de hoje, tem um minutinho, com a música da Mercedes Sosa, que é um hino, né? A gratitude, que é diferente da gratidão, né? A gratidão é quando a gente tem um sentimento de agradecer as coisas que temos, né? As que talvez não temos também, mas a gratitude é um estado de espírito, de estar sempre pronto para isso. Então, graças à vida. Gracias a la vida me ha dado